eu quero que você feche os teus olhos e pense nos muitos milagres que você precisa que Deus faça na sua vida. A pessoa que estiver perto de você, pergunte o nome e fale: olha, eu vou rezar uma Ave Maria de 1 a 10, né? Eu só não quero que você se comprometa e não faça. Você fala: vou rezar 10 Ave Maria pelo milagre da sua vida. Como é teu nome? Guarda o nome da pessoa e fala: eu vou rezar. Preciso de uma pessoa, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Olha, escolhe um anjo, um outro, fala só: você vai ser meu anjo, e um vai ser um anjo do outro. Escolhe um anjo aí, escolhe um anjo. Fala: ó, você é meu anjo. Você pede aí para Deus que eu não vou largar enquanto eu não receber a bênção, tá? Pode ser o marido e a mulher, pode ser mãe e filha. Gruda, fala: ó, você é meu anjo, você me conhece, você sabe o que eu preciso, e eu preciso de uma bênção. Eu preciso de uma bênção, e eu creio que o meu Deus tem poder para me dar essa bênção. Eu creio. Você crê que Deus tem poder para te dar essa bênção? Se você crê, diz amém. Amém. Mais forte, se você crê, diz amém. Amém. E vamos cantar: não largava o anjo. Não largava o anjo. Ele muito insistia. Não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou. E abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Já quero dizer que Deus tem feito milagres. Começamos a campanha e Deus já começou a agir muito. Agora, a gente sabe que é uma batalha, então, não é aqueles que se comprometeram a ter um gesto de amizade e de rezar 1, 2, 10 Ave Marias por aquele irmão, não é? Não esqueça. Como é o nome do irmão que você ficou de rezar isso? O meu é Carol, e o de vocês? Fidelidade, gente, fidelidade. Fidelidade. Depois de estar caminhando todos esses anos com Jesus, eu aprendi a valorizar a fidelidade. Porque eu encontrei muitas pessoas que em alguns momentos, em grandes arroubos, faziam grandes propósitos e grandes votos que duravam uma semana, um mês, 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas a vida tem mais do que isso, né? Então a gente tem que aprender a fazer compromissos e cumpri-los. E saber que a gente não precisa fazer grandes compromissos, porque Deus não precisa ser pago. Então você não tem com o que pagar. Os teus compromissos são gestos de amor. Então você não precisa fazer grandes compromissos. Às vezes eu olho com muito carinho para as pessoas que resolvem subir toda aquela frente, toda aquela rampa, não é, da Basílica Velha de Aparecida até a Basílica Nova. Olho com grande carinho aquela fé, aquela devoção. Mas Jesus não precisa disso. Ele não precisa. Não é? Pode ter certeza que se ganhou um milagre, não foi porque você disse que ia andar de joelho, mas porque Deus é bom,
é misericordioso e quer fazer por você e pelo mundo inteiro, quer encontrar portas para agir. Então, que esse compromisso você possa fazer. E aqueles que quiserem, não é? Aí já num ato pessoal de oração, de partilhar e fazer esta semana um jejum e oração. Jejum e oração, quer dizer, naquele momento você oferecer por Jesus que seja bem-vindo a esse grande bolo de bênçãos que a gente está se dispondo para buscar esses milagres que o Senhor vai conceder, e vai ser um ano para a gente ficar impressionado. E eu vou dizer para vocês, milagre não é só uma cura, que o Senhor faça muitas curas aqui, mas o milagre é algo que vai além daquilo que é o que o humano pode perceber. É o extraordinário, é o que sai do ordinário. Não é? Eu até fiz questão de pegar aqui, não é o texto que vou pregar, mas é só para poder ajudar a gente a relembrar. Quando a gente falou sobre os dons espirituais, lá na primeira carta de Coríntios, capítulo 12, no versículo 8 diz assim: a um o espírito da mensagem de sabedoria, a outro palavra de ciência, segundo o mesmo espírito, a outro o mesmo espírito dá a fé, a outro ainda o único e mesmo espírito concede o dom de cura, a outro o poder de fazer milagres. Então ele é uma graça diferente, extraordinariamente diferente. Eu tive a oportunidade de presenciar muitos milagres. Alguns que as pessoas não se importariam em achar que era milagre, por serem muito pessoais e muito de ocasião, mas alguns também impressionante. Eu pregava o encontro estadual do Espírito Santo no ginásio da Portuguesa, Álvares, não sei das quantas, um grande ginásio, até o corpo bombeiro foi lá, queria tirar as pessoas, porque ficou com gente demais. E aí o corpo bombeiro me chamou a coordenação e falou assim: olha, tem gente demais, não a gente vai ter que terminar antes e amanhã nós vamos tomar medidas, porque ia fazer o quê? Para não virar uma confusão. O bombeiro falou: é muita gente para o ginásio. Apesar de que o ginásio não parecia, não tinha estrutura de perigo, mas tem lá a legislação. E aí falaram para mim: você termina antes. E aí eu era o pregador principal do encontro, e na hora que eu ia terminar, o pessoal todo queria ficar até mais o horário previsto, né? E eu tinha tido a Santa Missa e ia ter mais um ensinamento. Eu falei: olha, gente, nós não vamos fazer essa pregação, mas eu vou pedir para o Senhor um milagre. Então vou fazer uma oração. E foi uma coisa muito interessante. O Ministério de Música teve uma inspiração, compôs uma música que acabou virando um hit da igreja no Brasil inteiro. Naquele momento surgiu Manda Fogo e foi uma coisa extraordinária. E Deus falou para mim: eu estou curando um homem que tem uma perna 9 centímetros menor que a outra. E enquanto ele dormir, a perna dele vai crescer. E eu falei: olha, gente, Deus vai fazer, me deu essa palavra, Ele está fazendo este milagre. E fomos embora, encerramos o encontro. No outro dia, eu peguei o engarrafamento, eles foram me levar para tomar café não sei aonde, peguei o engarrafamento. Quando eu cheguei, já tinha tido já uma animação, o início e tudo. E aí eu entrei já pela porta que tinha sido reservada para poder fazer o ensinamento. E aí as pessoas estavam ali muito assim, agitadas, né? E depois terminou a pregação, eu ia para o cafezinho, no intervalo, eu falei: o que aconteceu? Falou: não, porque o homem subiu aqui, mostrou o sapato dele, que tinha 9 centímetros, uma prótese que ele tinha, e ele falou: olha, está aqui, eu estou andando, e andou lá em cima, e jogou a prótese lá para ver, e a televisão, a televisão da cidade, da emissora mais conhecida, não é que eu preciso dizer nome porque não precisa de propaganda, né?
pôs ao vivo, e aí no outro dia foi pior ainda, porque daí não é, aí a gente teve que contratar segurança, porque o povo queria lá por causa do milagre. Então o milagre, ele é algo que a perna do rapaz cresceu. Eu não vi o rapaz, não conheço ele, porque eu cheguei e ele já sei lá onde estava e eu estava num lugar, num palco, não tinha acesso lá embaixo. Quando a irmã Brid veio aqui, que eu fiquei cuidando da animação do encontro, de conduzir as orações, eu estava com ela quando ligou uma pessoa dos Estados Unidos, falou assim, olha, eu queria convidar a senhora para vir dar um congresso aqui para os médicos aqui nos Estados Unidos, lá não sei lá que cidade. E ela falou, eu posso ver na minha agenda é difícil e tal. Eu falou, mas por quê? Falou, a senhora se lembra que nós ligamos pedindo para rezar pela pessoa que estava com problema no rim, que o rim não estava respondendo e que tinha uma dificuldade para fazer o transplante e a senhora rezou por aquele rim ser curado? Ela falou, lembra? Ele falou, pois é, o rim foi curado. Ela falou, que maravilha, Deus é maravilhoso. Ela falou, mas o que isso tem a ver com o congresso? Ele falou, tem a ver que a pessoa tinha um rim, agora tem os dois. Então, quando Deus faz milagre, é milagre. Não é aquilo só que a gente vê. Claro que se Deus nos der aquilo que Dom João, que foi arcebispo aqui de Maringá, é cardeal da congregação para os religiosos lá em Roma, Dom João dizia assim, eu peço para Deus saúde suficiente, não é para que eu possa cumprir minha missão, viver minha vida, não preciso mais do que o suficiente. E é verdade mesmo, a gente não precisa mais do que o suficiente. Ninguém aqui precisa de ter saúde de adolescente para o resto da vida, aliás, nem isso é o plano de Deus. Agora, eu não sou orgulhoso, eu falo, Senhor, se for da tua vontade, pode fazer um milagre em mim. Não é? Pode falar isso para Jesus, se você também sente isso. Fala, Senhor, não sou orgulhoso não, pode fazer um milagre. Lá em casa, na minha família, né? Com a minha esposa, minhas filhas, com o meu trabalho, faz milagre. Eu estou aberto, porque eu louvo a Deus, e sei que Ele é um Deus de milagres. Eu sei que Ele é um Deus de milagres. Então, se Ele é um Deus de milagres, eu quero acolher o milagre. Eu quero. Não é? Faz o sinal da cruz no seu irmão, fala que o Senhor te conceda um milagre para você e na sua casa. Eduardo, para você e na sua casa um milagre. Eu peguei vários textos, os textos da multiplicação dos pães, que é um milagre extraordinário de Jesus. Ele é um texto muito forte porque ele é um dos textos que estão nos 4 evangelhos. É comum que os principais milagres e as principais passagens da vida de Jesus sejam repetidas nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. É até provável, não é, que Lucas, que era um pesquisador, teve acesso, se não ao evangelho, um desses 2 evangelhos, o de Marcos talvez, ou pelo menos algum rabisco que deu origem a essas coisas todas, porque era tudo verbal, era tudo uma tradição oral, não é? Quem escrevia? Vocês já puderam imaginar, gente? Nós ainda vivemos num mundo cheio de analfabetos, não é? Há 30 anos atrás, nosso país estava lotado de analfabetos. Há 50 anos, 100 anos atrás, quem sabia ler e escrever? Imagina 2000 anos atrás, ninguém sabia ler e escrever, eram muito poucos. Então como é que as coisas eram feitas? Eram contadas, eram pregadas, eram faladas, e as pessoas repetiam. Não é? Era assim, porque se fosse para... inclusive, quando a gente vai para a igreja na época da Semana Santa e vê a Via Sacra é porque as pessoas não tinham a Bíblia para ler a Paixão. Então elas viam a imagem, não é? Por que os pintores, as pinturas se desenvolveram tanto? Porque pintura todo mundo consegue entender. Agora ler, se você não aprendeu, não adianta te dar o livro na mão. Até hoje ainda, muita gente tem dificuldade de interpretar um texto, de compreender uma coisa que está escrito.
É ou não é verdade isso, gente? Quem é professor aqui sabe disso, É só olhar nossas provas de redação, que é para vestibular, né? Já estudaram um monte. Então a gente imagina como era difícil tudo isso. E esse texto tem nos 4, não tem só nos 3. Os 4 evangelistas. E João, que escreve bem depois, ele não repete muito os episódios, os casos de Jesus. Ele pega um outro rumo, um outro discurso. Claro, a paixão não tem jeito, porque é a salvação. Mas do mais, ele pega outro caminho. Mas esse texto ele fez questão de escrever, e é impressionante como eles têm poucas diferenças. E não são diferenças, são coisas que um coloca e que o outro não colocou. Por exemplo, Mateus, Marcos e Lucas citam que haviam 5 pães e 2 peixinhos, mas não dizem de onde vinha. A maioria deles diz que Jesus tinha recebido seus discípulos de uma missão e eles estavam cansados. E Jesus falou assim: olha, vem comigo, vamos descansar. E Jesus saiu com eles de barco para se afastar da multidão. Mas a multidão ficou olhando para onde ia o barco e correndo na beira da praia. Quando o barco chegou do outro lado, tinha uma multidão que Jesus ficou com dó. E todos dizem que Jesus ficou com pena de ver, porque imagina, ele se afastou, colocou os discípulos, entrou mar adentro, para deixar aquela multidão, vão descansar, eu vou descansar, que os discípulos estão cansados e tal. E a hora que ele chega lá, está lotado de gente, quer dizer, o povo não arredou pé. E aí Jesus ensinou durante bastante tempo, já que eles estavam tão ávidos de ouvir Jesus, e curou muitos enfermos, é o que diz a palavra. Só que aquele não era um dia só de cura, era um dia de milagre. E eu queria ler o texto em João e depois partilhar alguns pontos que eu acho que vão servir muito para nós que estamos aqui buscando um milagre. Quem está buscando um milagre? Levante a mão. Eu também. Depois disso, capítulo 6 do Evangelho de João. Depois disso, passou Jesus para outra margem do mar da Galileia, ou de Tiberíades, é a mesma coisa. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele realizava nos doentes. Subiu então Jesus à montanha, e aí sentou com os discípulos. Estava próxima a Páscoa. Levantando Jesus os olhos, e vendo a grande multidão que ele acorria, disse a Filipe: onde arranjaremos pão para eles comerem? Ele falava assim para pô-lo à prova, porque sabia o que faria. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um de seus discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, lhe disse: há aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: fazei que se acomodem. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram, pois, os homens, em número de 5.000 aproximadamente. Tomou então Jesus os pães e, depois de dar graça, distribuiu-os aos presentes, assim como os peixinhos, tanto quanto queriam. Quando se saciaram, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os recolheram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados de sobra pelos que se alimentaram. Vendo o sinal que ele fizera, aqueles homens exclamaram: este é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Palavra do Senhor. Deixa eu só ler um textinho aqui de Lucas, para mim completar. Então não vou ler tudo, vou pegar só aqui no capítulo 9, essa partezinha que diz assim: ele, porém, disse-lhes: dá-lhes vós mesmos de comer. Replicaram: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar alimento para todo esse povo. Com efeito, era quase 5.000 homens. Ele, porém, disse a seus discípulos: fazei-os acomodar-se por grupos de uns 50.
Assim fizeram e todos se acomodaram. Mateus diz que os grupos eram de 50 e de 100. Quer dizer, cada 100 tinha 2 responsáveis. Por que eu fiz questão de ler isso? Porque do milagre maravilhoso, extraordinário, todo mundo que está aqui, se não acredita que Jesus tem poder de fazer milagre, venham 7 dias para verem. Mas a grande maioria sabe que ele tem poder para fazer isso. Não é? Sabe que ele tem poder. Não compreende os seus desígnios. Quem somos nós? Sabemos que os desígnios de Deus são bons. Tem gente que fica ofendido, não ganha um milagre, fica com raiva de Deus. E eu falo, se Deus ficasse com raiva das burradas que a gente já fez com o mundo que ele deu para nós cuidar, não ia sobrar ninguém, né? Porque nós estragamos tudo que podia. Mas uma coisa muito importante. Haviam 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Mas 10.000. Como alimentar 10.000 pessoas? Não é só o milagre. Jesus utilizou-se de grande sabedoria para poder fazer uma logística. Uma logística. Se aqui tiver alguém que trabalha na roça e planta soja, ou é agricultor, meieiro, ou o que quer que seja de roça, adianta você plantar um monte de alqueire de soja, se você não tiver como colocar isso em algum lugar, vender e entregar, você vai consumir quanto de soja? A logística é fundamental. Pois olha só, o que nós estamos fazendo aqui nessa campanha? Nós estamos aqui para perceber que existe uma coisa que nós precisamos fazer. Não é sentar em casa e falar, vem milagre. Primeiro, Jesus fez chover pão do céu? Não. Não é o que está escrito. Ele pegou pão de um menininho que foi lá, coitadinho, e tinha que ser um menininho mesmo, porque se fosse uma pessoa adulta, ela ia falar, o que adianta eu pegar os 5 pães? Aliás, é capaz de que se fosse um adulto, escondia, falava assim, pelo menos minha família não vai passar fome. É verdade. O adulto ia raciocinar, não, eu não posso ser culpado de cuidar da minha casa. Não é esse o pensamento? Eu não posso ser culpado de cuidar da minha casa, eu só tenho para nós, ué. Como é que eu vou ficar repartindo? Vai faltar daí para mim também. Mas como era criança, simples, ela não ficou fazendo conta. Ela falou, eles estão perguntando quem tem pão. Eu tenho 5 pães e 2 peixinhos, foi lá. Tem um autor brilhante, um mexicano, que ele diz assim, que é provável que o menino estivesse lá para vender os 5 pães e 2 peixinhos, né? Fosse de alguma cidadezinha ali, de alguma aldeia, e viu a oportunidade, igual quando a gente viaja, que tem balsa, ou que fica a molecada querendo vender coisa, porque os carros vão ficar parados. Já viram isso, não? Então é a mesma coisa, gente, o povo se virando. Pois aquele menino foi lá e falou, olha, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos, e os discípulos, nem com 200 denários a gente conseguiria comprar um pedaço. E olha, 2 evangelistas falam que eram 5.000 pessoas, 2 evangelistas falam que Jesus os organizou em grupos de 50, todos os evangelistas falam dos 5 pães e 2 peixinhos, mas 2 falam dos 200 denários, e é interessante porque ambos falam a mesma quantia. Quer dizer, era uma grana bastante conveniente, mas nem esse dinheiro ia dar certo. E eles falaram assim, como é que a gente vai arranjar esse dinheiro? E se tivesse o dinheiro, aonde nós íamos chegar para conseguir comprar esse tanto de pão? Problema que não tinha solução. A solução melhor era a solução do conselho que Filipe deu para Jesus. Jesus manda eles embora, para eles se virarem. Manda, eles vão entrar aí nas aldeias, vão se virar, vão arranjar alguém que vende um pedacinho de pão guardado. Essa é a ideia dele, não era ruim, nem desonesta. Eles foram lá porque quiseram, ficaram ouvindo Jesus até aquela hora porque quiseram. Já tinham recebido cura para os doentes. Já não estava bom? Mas Jesus quer fazer o extraordinário. O ordinário está bom, gente. Que o Senhor nos sustente, nos dê o mínimo de saúde necessária.
nos deu a harmonia que a gente precisa. Se der para a gente fazer a macarronada e o frango no fim de semana, juntar a família, tá bom. Mas para Jesus é pouco. Ele quer fazer extraordinário. Se você só pensa no ordinário, é porque você está olhando para Deus com olhar humano. Se você só fala assim, Senhor, que eu resolva meu problema dessa semana, não é? Lógico, é bom pensar um dia de cada vez, isso é sabedoria, sem dúvida. Mas se você fala assim, ó, se eu conseguir sair dessa encrenca, nunca mais eu vou abrir um negócio. Já viu o jeito de falar assim? Pô, pensa pequeno, se Deus vai ter que tirar você dessa encrenca, então é melhor que Ele tire e te dê bênção para você fazer outras coisas, senão para que Ele vai tirar? Só para você resolver teu problema? Se for para Deus fazer uma cura extraordinária na sua vida, só para ficar igualzinho, então não precisa. Deus quer fazer o extraordinário, além do ordinário, além. Balança, irmão, fala, Deus quer ir mais longe, por favor. Você já está desistindo. Tem gente desistindo, tá bom, basta, não tá bom, se der um jeitinho nisso tá bom, não tá bom, então não é milagre. Então não é milagre. Jesus ressuscitou vários mortos. Vários mortos. 3 me vem à memória de cara. O menino que estava indo ser enterrado e que depois senta no caixão. A menina que Jesus manda se levantar, mas nenhum causou tanto alvoroço, tanta transformação, do que Lázaro, porque já estava enterrado, já fazia um monte de dia, 10 dias de velório, mais 7 dias enterrado, e saiu de lá inteiro. Mandou arrancar pedra, extraordinária. 5 pães, sobrou 12 cestos. Eu fico imaginando a cena. Você num grupinho de pessoas sentado, chega alguém, rasgando, o pão deles ali, rasgando, aquele pão, provavelmente aquele pão normal deles lá assim, rachando, rasgando, toma. Você comendo, comeu. Um pedaço, toma. Quer um peixinho? Toma um peixinho, já parte no meio do peixinho. Você está ali comendo, você está no meio dos 50, você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe de onde está vendo. Aí daqui a pouco a pessoa pega um cesto e fala, me dá sobra. Aí você enche de sobra. E a hora que essa sobra voltou para quem sabia que só tinha 5 pães? 12 cestos. Eu sei que muita gente fala e gosta de usar esse texto para lembrar a partilha e dizer assim, olha, a solidariedade, naquele momento, cada um pegou o que tinha e repartiu, sentaram-se em grupo e repartiram. É lindo essa mensagem, valorosa. Mas será que os 4 evangelistas não perceberam que era assim? E os 4 fizeram questão de narrar igualzinho, e cuidar de citar o mesmo número de pessoas, e cuidar de citar a mesma quantidade de grana para comprar pão, e cuidar de citar a quantidade de cesto que sobrou? Não posso torcer a maionese. O que eu estou enxergando é um imenso milagre. Um milagre de organização, porque todo mundo acabou sentindo paz. E saíram distribuindo. E cada grupo deve ter ele mesmo distribuído ali. Se você veio buscar um milagre, pense em algumas coisas. Primeiro, você tem que partir de alguma coisa. Partir de alguma coisa. Claro que Jesus pode fazer das pedras filhos de Abraão, mas pedra já é alguma coisa. Tem que partir de alguma coisa o milagre. Se o milagre que você precisa é da restauração da tua família,
da onde vai partir? O que você já tem, mesmo que seja insignificante, para Jesus se utilizar e fazer o milagre? Cutuca aí, fala, tem gente que já está dormindo, né? Falei demais. O que você tem? Para fazer um milagre na tua família, eu não tenho nada, eu tenho encrenca. Bom, encrenca é o problema, mas tem que ter alguma coisa. Você tem que buscar alguma coisa, você tem que achar uns 5 pãezinhos, você tem que achar 2 peixinhos. Se o milagre é para o teu trabalho, você tem que falar, Senhor, eu vou fazer algumas ações, eu vou procurar alguns caminhos, não sei que caminho. Mas esse caminho é irrisório, o que adianta para esse problemão que eu tenho aqui, essa coisinha de nada? 5 pães e 2 peixinhos, adiantou ou não adiantou? Adiantou ou não? Adiantou, então um pouquinho você tem que tirar de você. Está me ouvindo? De você, ou de alguém, para te ajudar, mas tem que sair de algum lugar, ou da criança, mas tem que sair. Segundo, só o milagre não resolve todas as questões. Não resolve todas as questões. Você precisa de uma logística. Como é que eu vou fazer a hora que a minha casa estiver ajustada? Senão ela vai apodrecer de novo. Como é que eu vou fazer depois se vier a cura e eu não fizer nada? A enfermidade vai voltar de novo, ou de outro jeito, ou de outra situação. Como é que eu vou fazer com as minhas contas? De outro jeito. Como é que eu vou fazer com aquela casa que eu estou pedindo para Jesus o milagre de arranjar uma casa para morar? Tivemos o milagre na campanha de milagre de uns 6 anos atrás, da pessoa que ganhou uma casa, aqui no grupo de oração. E ainda tinha pedido que lugar que ela queria casa. E tem gente aqui que também ganhou casa, que eu já olhei e já vi, que já me deu testemunho. Tem gente que não andava, passou a andar. Então, você tem que fazer alguma coisa dos teus 5 pães e 2 peixinhos. E você tem que pensar, como é que essa coisa vai chegar? Estão entendendo? Ou está muito difícil? Pergunta para o seu irmão, você está entendendo que precisa de uma... a palavra logística pode assustar. Precisa de uma fórmula, de um jeito, de uma organização. Viu? Uma organização. Porque sem organização, Jesus ia passar 5 noites rasgando pão. Já pensaram nisso ou não? Jesus ia passar 5 noites. Leva. Não é? Até ele rasgar 5.000 pães. Conseguem entender que o milagre não foi só multiplicar? E que algumas destas partes não foram totalmente extraordinárias, mas muito humanas, só que eles não tinham percebido? Entenderam isso ou não? Então o milagre, ele tem um humano no meio, e você, nós precisamos entender isso, para que a campanha seja o melhor possível, alcance o melhor, o máximo do que Deus tem para fazer para nós.